Olá pessoal, Janaína Queradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiência. Mais um episódio muito especial da série Dr. Inloco e hoje nós estamos aqui com o Dr. Diogo. O Dr. Diogo vai fazer uma apresentação muito legal sobre a parte da homeopatia e várias particularidades dentro das perguntas que vocês já nos enviaram e nós fizemos a seleção. Doutor Diogo, seja muito bem-vindo a Inloco. Muito obrigado pelo convite. E o Dr. Diogo, ele vem trazendo toda uma parte muito especial, Dr. Diogo Oliver. Falei certo agora? Oliver. Porque eu estava brincando com o Dr. Diogo que o meu sobrenome também é um pouco complexo quando as pessoas observam, né? Mas depois acabam se acostumando. E o Gomes também. O Gomes está aí. Mas muito bem-vindo a Inloco, Dr. Diogo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a tua pessoa, a tua profissão, a tua formação, porque talvez muitos dos que estão nesse momento nos assistindo não o conhecem tão bem. Então vamos lá. Como que iniciou essa tua formação e mais, esse despertar para a escolha da medicina? Bom, eu acho que como muitos, não tenho nenhum parente médico. Não veio da família, então, não, doutor? Inclusive era até... ninguém queria que eu fizesse, né? Porque era uma carreira que exigia muito dinheiro na época, né? Então, é algo que minha mãe até, assim, acabava até desestimulando por uma certa insegurança de realmente, será que eu vou conseguir dar apoio e tudo mais? Eu falava, mãe, ou eu vou fazer isso, ou eu não vou fazer nada na minha vida. Era isso que... Era isso. Então, assim, foi uma juventude, assim, de muito trabalho. Eu trabalhei desde muito jovem, inclusive durante o colegial, né, o antigo colegial. E durante o cursinho, inclusive, eu trabalhei bastante durante o cursinho. E depois de uns 3 árduos anos, eu passei, enfim, eu estudei formação em São Paulo. Ah, que legal. Da FUVEST, que botava muito medo, ainda bota muito Sim. medo, né? E eu passei na Santa Casa de São Paulo, pela FUVEST. Então, eu me formei, graduei em medicina pela Santa Casa de São Paulo, como bolsista na Santa Casa de São Paulo, que é uma faculdade filantrópica, que foi o grande berço da medicina para mim e que realmente trouxe o que a gente tem de integralidade dentro da medicina, aquela proximidade ao paciente, porque a faculdade da Santa Casa de São Paulo, ela é um hospital. Sim. Então, os alunos estão inseridos dentro do hospital desde o primeiro ano de faculdade. Hoje ainda tem um prédio já novo, que divide um pouco esses locais, mas na minha época a gente entrava de uma sala de aula dentro de uma enfermaria, saía, passava pelos túneis da Santa Casa, ia para outra sala de aula e a gente cruzava com pacientes e a gente com jaleco e crachá poderia ver e se interessar. Você vai atrás e faz, veja, entende, pede explicação. E já tinha tudo isso à nossa disposição dentro da faculdade. Então, essa área mais humanizada da medicina, eu aprendi muito na Santa Casa. E quando me formei, curiosamente, eu prestei cirurgia, porque eu era muito interessado, né? Centro cirúrgico, e fiz trabalho de centro cirúrgico, fundador de liga de cirurgia do tórax, trabalhos científicos com urologia, e, obviamente, ao final da faculdade, eu prestei cirurgia. Passei e tranquei porque eu fui como voluntário para o Exército. Mas no meio do Exército eu comecei a trabalhar com home care, aquela coisa mais pessoal, entrando na casa das pessoas. E percebi que a carreira de cirurgião não era aquilo que eu realmente queria seguir. Então eu fui atrás e tinha prestado a cirurgia. Eu falei, não, eu vou transferir para alguma coisa. Encontrei a medicina de família. Fiz a residência na USP e gostei muito. E naquela mesma época também eu já tinha me identificado um pouco
com a homeopatia, porque eu também tinha um professor na Santa Casa de São Paulo, Dr. Oswaldo Cudizio, de São Paulo, um pediatra, ele ainda hoje lutador pela homeopatia, Olha, também da faculdade, também da Santa Casa, da quarta turma da Santa Casa. veja a importância do professor. Ele se desafiou e fez uma liga de homeopatia, que não durou um ano, porque pouquíssimas pessoas se interessaram. Realmente é uma coisa difícil. Eu era o único aluno da medicina que foi para a liga de homeopatia. E outras alunas da enfermagem, da odon, da fono e tudo mais. Mas aquilo me despertou no segundo ano de faculdade. Aqueles poucos meses que teve a liga me deixou uma marca ali no inconsciente, vamos pensar assim. E depois que eu tinha me formado, já estava no meio da medicina de família, eu já estava com visibilidade em fazer algo relacionado e fui me interessar pela homeopatia também. Participei de uns ambulatórios e decidi, não, terminando a residência em medicina de família, eu vou para a homeopatia e fui. Fiz em São Paulo Legal, também essa formação. Uhum. Então, eu estou em Curitiba já há 10 anos. Legal. Então, mas eu me formei em São Paulo, teve toda a formação em São Paulo, trabalhei um pouco e depois eu vim para Curitiba e estou aqui desde então. Nascido e formado em São Paulo, então. Nascido e formado em São Paulo, mas agora eu tenho raízes com esposa, filhos, todos curitibanos. Olha que legal. Então é bom sempre a gente saber, conhecer um pouquinho mais dos nossos convidados, a essência de cada um, a formação, para que eles possam e nós possamos também entender dentro dessa tua trajetória, doutor, o que te estimula a buscar cada vez mais, porque a gente sabe que toda profissão, para ela ter um diferenciado, nós temos que buscar atualização constante, né? Mas para buscar, para fazer algo que te motive. Então, em primeiro lugar, nessa parte de medicina familiar, né? Como que foi esse teu despertar já logo que você saiu dali? Na época a medicina de família era muito recente, mesmo na USP. Eram poucas turmas formadas da residência em medicina de família. Só que era algo que eu me identificava muito, porque você consegue atender e participar da vida de pacientes desde o nascimento até a sua morte, literalmente. Sim. E com uma visão integral do indivíduo como um todo. Não ignorando o eu, Sim, a sim. pessoa, a tua crença e tudo que envolve o adoecimento e as suas complexidades de adoecimento, inclusive. O que a gente não vê muito claro na biomedicina que a gente vê naturalmente, que divide o paciente em pedacinhos Sim, e divide aquele ser em doenças. Então, a gente vê as doenças classificadas e etiquetadas. E a gente vê aquele algoritmo dizendo quais drogas eu posso usar para essa doença. E acaba meio que ignorando. Tá, mas de quem que eu estou falando? Né? Então, a medicina de família me atraiu com esse olhar muito mais humanizado, que eu já tinha dentro da faculdade, pensar assim. E eu, se fosse para uma especialidade, algo focal, eu iria acabar me realmente transformando. Ou não, claro. Sim, né? Sim, tudo depende. Mas depende muito de cada pessoa. Mas aquilo me trouxe uma possibilidade muito interessante. Eu, inclusive, fui perguntar para o chefe da cirurgia da Santa Casa. Professor, eu estou pensando em fazer tal coisa, da urologia. O que o senhor acha? Nossa, na urologia. Na urologia, porque eu fazia como acadêmico, eu fazia muitos trabalhos em urologia, tinha uma proximidade muito grande. Eu participava de grupo de transplantes, a gente saía para fazer captação de órgãos, então eu estava com aquilo na veia de ser cirurgião. E ele me falou, cara, melhor escolha que você faz na tua vida.
que essa será uma especialidade do Do futuro. futuro. Uhum. Porque a medicina ela se volta algo naturalmente para uma história diferente do que ela foi talhada até hoje, né? A gente vê hoje no mundo uma história natural da medicina, olhando que realmente atrás daquela doença tinha um paciente, tinha uma Sim. pessoa, tinha um indivíduo. Eu acabei de participar de um congresso recente, aqui em Curitiba, de medicina integrativa voltada à oncologia. Uau! Tudo interligado, né? Muitos dos que estavam ali eram especialistas, oncologistas, nutrólogos, que observaram. E a conclusão que toda e qualquer palestra vai chegar é: o tratamento é individualizado. Sim. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Essa é a grande briga, né, do que a gente tem moldado, do que é medicina até hoje, e do que as pessoas estão realmente tomando consciência, e muitas vezes esses mesmos especialistas, depois de décadas de prática, começam a voltar a sua prática para uma coisa mais pessoal, integrada, né? Sim, Vendo o sim. indivíduo como um todo. Inclusive, essa é uma pergunta já, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre cada tópico, mas há essa correlação entre a medicina, né, familiar e a homeopatia, já acabam se coligando, isso mesmo, Milton? Posso dizer que a homeopatia é muito mais clara, Sim. vamos pensar assim. Eu, como médico de família, consigo olhar para a homeopatia e falar: é isso que eu... Uhum. Né? Eu consigo entender muito mais sobre a homeopatia quando eu tive uma base como médico de família e comunidade. Mas não quer dizer que a homeopatia seja algo que você precisa de uma base diferente para entender, nada disso. Mas as duas especialidades têm correlações muito importantes, né? Essa coisa de você ver o indivíduo como um todo, você respeitá-lo no decorrer da vida, você entender cada momento dele, faz parte do diagnóstico e tratamento, entre aspas, da homeopatia, eu saber exatamente quem é o seu João, quem é a Dona Maria, no mais íntimo deles. E fazer esse acompanhamento. E ao longo dos anos, o homeopata é muito comum eu atender pai, mãe, filho, no decorrer do tempo. Tem colegas homeopatas de grande respeito em Curitiba, no Paraná, no Brasil, que atendem hoje os netos de pacientes. Que legal. Então é natural que, quando a gente fala de homeopatia e fala de medicina de família, muita coisa se entrelaça. Então, pessoal, esse é só um spoiler, essa primeira parte do que nós teremos nesse nosso novo episódio, que serão gravados em mais 2, para que vocês possam acompanhar. Então, vocês já sabem, homeopatia, né, medicina da família, nesse âmbito que nós temos, e com o doutor Diogo, que vai estar daqui a pouquinho respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Então, aguardem.